Aqui é Débora Luna, eu sou psicóloga com formação no Brasil e nutricionista com formação aqui na Inglaterra. E hoje eu vou trazer de novo um nutricionista super competente, que é o César Vicente. E a gente hoje vai falar sobre a diferença entre correlação e causalidade. Esse tema surgiu porque esses dias eu estava ouvindo rádio e aí teve uma propaganda de uma instituição muito renomada aqui no Reino Unido, que se chama Cancer Research, ou seja, é a instituição que faz pesquisa sobre câncer, e dizia que depois do cigarro, obesidade é a maior causa de câncer. Então vamos começar aqui, o que é correlação e o que é causalidade? Tem uma diferença bastante importante. Se a gente fosse fazer uma pesquisa, por exemplo, sobre desnutrição, a gente ia encontrar que muitas pessoas, muitas crianças que não usam chinelo têm desnutrição. Daí a gente poderia intuir, entender que a falta de chinelo causa desnutrição. Parece até bobo esse exemplo que a gente está usando, mas dar chinelo para as pessoas não ia fazer elas serem nutridas automaticamente. Então esse é um exemplo bastante claro de correlação. Né? Então, que Uhum. dois eventos, eles acontecem no mesmo ambiente, no mesmo cenário, eles podem ter até uma relação entre um e outro, como a gente pode, por exemplo, supor nessa questão aí da desnutrição infantil, a questão né, a questão social, e que o chinelo talvez seja um reflexo disso como um item, talvez, entre aspas, um pouco mais básico. Mas certamente ele não é causa, porque a causa ela tem uma característica bem importante que quando ela está ou não está, aquele evento que ela desencadeia, ele não existe mais. Então, se eu conseguisse dar chinelo para essas crianças, automaticamente elas seriam curadas da desnutrição. Mas uma coisa que eu consigo dizer com bastante clareza é que é muito difícil na ciência você estabelecer causa. A maioria dos estudos, elas trazem para a gente correlações, ou seja, duas variáveis, dois eventos que estão juntos e que a gente pode pensar e dialogar sobre eles. Inclusive, quem é que veio primeiro? Né? Se quem veio primeiro, nesse caso, foi a desnutrição, ou quem veio primeiro foi a falta de chinelo. Coloca a correlação e a causalidade como a mesma coisa ultimamente. E quando se fala de obesidade, aí a coisa está crescendo. Um tema na literatura científica que é bastante comum, que é o estigma da obesidade. Uma série de associações que diminuem e desqualificam o sujeito de alguma forma, por conta de uma característica física ou psíquica. No caso aqui que a gente está falando é de uma característica física, porque quando a gente fala de obesidade, a gente vai olhar inclusive critério do que é a obesidade. A obesidade nada mais é do que um tipo de corpo. A partir de um tipo de corpo, você tem uma série de, bom, isso já é uma doença a partir daqui, então que a coisa ela é necessariamente ruim. Isso por si só já está estigmatizando. Se você tem um corpo gordo, né, que é só uma característica, automaticamente você é doente. A gente poderia fazer num nível de preconceito, podemos dizer assim, desse estigma, dessa associação ruim entre uma característica da pessoa e outra, a cor da pele, por exemplo. Pode ser associada a maior chance de desenvolver algumas doenças, mas nem por isso ela é uma doença por si só. Então, quando a gente fala de obesidade, que o risco de ter determinadas doenças fosse maior nessa pessoa, ainda assim, fazer com que essa pessoa extingua essa característica, será que isso necessariamente vai fazer com que ela tenha uma melhor qualidade de vida, uma melhor saúde, ou diminuir o risco de ela ter essas doenças? Será que o efeito colateral da tentativa de evitar que exista essa característica na pessoa, será que ela é melhor do que a doença em si, que teoricamente ela correria o risco? Eu acredito que, inclusive, o termo obesidade é a medicalização do gordo, né? Porque aí vem de remédio, vem de cirurgias. Essa associação entre saúde e magreza e gordura e doença é uma associação que não é de hoje, mas que ela foi socialmente construída. Tem interesses por trás de sim dizer que a pessoa magra ela é saudável e de que a pessoa gorda ela é não saudável nessa história. Se privar, por exemplo, de numa festa de aniversário, que é um ritual bastante importante, num happy hour com os amigos, que é um ritual bastante importante, em nome de saúde, será que é de fato da saúde ou será que é de fato em nome de ter um corpo magro?
Porque para ter um corpo magro, a gente pode fazer várias coisas que, diga-se de passagem, não garantem que a gente tenha um corpo magro, de coisas mais corriqueiras, mas não menos perigosas, como tomar um shake, até coisas mais perigosas como, por exemplo, usar cocaína, com a finalidade de emagrecer. Imagina só se essa pessoa que, por exemplo, num caso bem extremo, está usando cocaína para emagrecer, e ela vai aparecendo cada dia mais magra para as outras pessoas e ela tinha um peso um pouco maior, as pessoas vão parabenizando ela todos os dias pelo que acontece. Coisas que são feitas não saudáveis para emagrecer, como a gente só vê o emagrecimento, são lidas como saudáveis. E será que a gente poderia dizer que uma pessoa que usou cocaína para emagrecer, nesse caso extremo, é uma pessoa saudável? Né? Uhum. Mais do que uma pessoa saudável que está comendo intuitivamente? Segunda pergunta é, essa pessoa que chega no consultório, eu quero continuar emagrecendo, mas esse emagrecendo que eu estava às custas de restringir grupos alimentares, ou não comer tipos de nutrientes, e agora o meu peso ele oscilou um pouco para cima. Qual dessas pessoas será que está mais saudável? Aquela pessoa que só comia alimentos fonte de proteína, mas que estava num peso menos 5x, ou essa pessoa que está num peso X hoje, mas que consegue comer todos os grupos alimentares, não tem medo de comer, consegue praticar escolhas em relação à alimentação, consegue respeitar fome, saciedade, mas quando a gente de fora olha, a gente bateria a palma para a pessoa que está emagrecendo. Não importa como, né? Sobre isso que eu ouvi no rádio, que depois do cigarro, a obesidade é o maior causador de câncer. Para mim, é uma questão assim, né, de correlação e não de causalidade. E uma campanha aqui nacional de uma instituição super renomada, muita gente aceitou essa história. Ah, é verdade, então vamos combater a obesidade e muitas vezes combater o gordo, né? E outras pessoas começaram a questionar. Primeiro, quando a gente está falando de câncer, a gente está falando de um conjunto de doenças. E eu acho importante contar que quando a gente vai ler sobre câncer, literatura, artigos, a gente vai olhando que os diferentes tipos de câncer, eles têm diferentes fatores de risco, né? E a gente está falando aqui de fatores de risco e não de causalidade. De que câncer a gente está falando? Né? De um câncer bucal? Está falando de um câncer de intestino? A gente está falando de um câncer de estômago? A gente está falando de um câncer de pele? Né? Eu acho que o câncer de pele é um exemplo bem interessante, que ele tem bastante a ver com exposição ao sol e algumas outras substâncias, mais do que, por exemplo, alimentação. Quando a gente fala, por exemplo, de câncer de colo, de intestino, tem uma correlação bem importante com a alimentação. Uma pergunta aí para a gente pensar é, será que essa correlação não causa com câncer está mais relacionada a hábitos de vida, a atividade física, a uma alimentação mais saudável ou um determinado tipo de corpo. Por exemplo, se a gente puder associar que uma determinada tonalidade de pele tem uma maior incidência de um risco de câncer de pele, será que o nosso tratamento para isso é fazer essa pessoa mudar de pele? Ou uma vez que a gente consegue saber que essa pessoa tem um risco e não causa, um pouco maior, a gente consegue prevenir, pensar em algumas coisas para fazer para que essa pessoa não desenvolva um câncer de pele. Quando a gente fala em health at every size, que as pessoas costumam dizer que, costumam achar que a gente está dizendo que todas as pessoas gordas são saudáveis, não, mas de a gente não negar ações de promoção e saúde, de prevenção em doenças para essas pessoas, ou só condicionar essas ações a se essa pessoa for magra. A gente está falando de uma estatística de 95% das pessoas que não conseguem se manter num peso magro, mesmo quando faz qualquer tipo de dieta. Então, 95% das pessoas voltam ao peso delas inicial. Então, a gente está falando de um tratamento que só funciona para aproximadamente 5% das pessoas. Se a gente fosse na farmácia comprar um remédio para gripe e o farmacêutico dissesse, bom, esse remédio só funciona em 5 a cada 100 pessoas, eu duvido que a gente compraria. Mas a promessa do emagrecimento, que cura todas as doenças, só funciona para 5 a cada 100 pessoas, ela é uma promessa que é super divulgada como se fosse super fácil, porque é super fácil, porque desresponsabiliza as autoridades, responsabiliza os profissionais e culpabiliza totalmente a pessoa, dizendo que a culpa é só dela, que ela só precisa fechar a boca, que ela só precisa fazer exercício e a coisa naturalmente vai acontecer 1 quilo por semana, como acontece com todo mundo, só que não. Se você puder dar 2 exemplos assim de coisas que uma pessoa pode fazer para melhorar a saúde, mas que não está relacionada ao peso.
A perda de Bacana. peso, mais especificamente. Eu acho que uma primeira coisa, Deb, é conseguir se reconectar com seus sinais de fome e saciedade. Então isso vai garantir que ao invés de a gente se guiar por porções calóricas, que é essa coisa invisível, que ninguém consegue saber, né, quantas calorias tem um pão, e aí de repente eu vou precisar de uma calculadora para conseguir ver quantas coisas eu vou precisar comer para serem 400 calorias nessa refeição. Meu Deus, o pão, ele ficaria muito gostoso com manteiga, mas com manteiga essa quantidade de calorias vai ultrapassar, de a gente se guiar menos por isso e mais pelos sinais internos, que vão conseguir dar uma dimensão para a gente maior de qual a quantidade adequada para a gente do nosso corpo. Nosso corpo ele não gasta a mesma coisa todos os dias, né? Mesmo quando a gente fala em calorias. Então, num dia, por exemplo, que está mais frio, o nosso corpo precisa de mais calorias, de mais energia para poder manter a temperatura corpórea dele no tanto que ele acha adequado. Um dia que está um pouco mais quente, ele gasta menos, porque a diferença entre a temperatura do ambiente e a temperatura do meu corpo, ela é menor. Daí já dá para perceber uma coisa que a maioria das pessoas contam, que é, nossa, quando está frio eu sinto mais fome, quando está calor eu fico com menos fome. Isso é um próprio sinal do nosso corpo de que ele contando um pouco do que está acontecendo dentro dele para a gente responder isso em forma de comida, né. Tem um Uhum. segundo ponto que eu também acho bastante importante, inclusive quando a gente fala de câncer e de coisas relacionadas nesse sentido, que é o consumo de frutas, legumes e verduras, né. A gente pode pensar no consumo de frutas, legumes e verduras como aquela coisa padrão, tem que comer como se fosse um remédio, mas acho que para além disso, a gente pode pensar em como tentar incluir esse grupo de alimentos na minha alimentação sendo gostoso. Um primeiro ponto que eu vejo que a maior dificuldade das pessoas é que, por exemplo, a salada, ela é salada. Ela não é o alface americano, o alface liso, o repolho, a couve-manteiga, o agrião, o brócolis. Não, é tudo uma coisa só. E na hora que a gente consegue distinguir o que é uma coisa e outra, a gente consegue perceber que uma coisa tem um sabor diferente da outra, que elas combinam com coisas diferentes. A rúcula, que tem um sabor um pouco mais amargo, ela combina com tomate seco, que tem um sabor um pouco mais intenso. Que o agrião, que é uma coisa mais picante, combina com molho de mostarda e mel, que é uma coisa levemente adocicada. Então a gente consegue ir se guiando para além da nossa fome, também pelo nosso paladar, também pelo nosso prazer. E o prazer, embora a maioria das pessoas achem que é o grande inimigo, do meu ponto de vista, ele é um grande aliado para a gente conseguir se dar bem com a comida e comer bem. Às vezes as pessoas acham que fazendo essa nutrição diferente, como você gosta de falar, que a gente ignora a nutrição totalmente. Mas tem todo um contexto. Quem chega pra gente já fez muita dieta, já conhece muito sobre calorias, pontos, proporção de macronutrientes e tal. A gente tem que dar uma perspectiva diferente, né? E tem muito essa ideia de que legumes, verduras e frutas são comidas de dieta. Se a gente olhar para a gente apenas como comer o que é necessário, que quando a gente olha para essa necessidade de uma perspectiva ampliada, a gente entende que a gente não é uma maquininha, que o nosso corpo não precisa só de gasolina e de nutrientes, né. Inclusive eu gosto de brincar que essa é uma das coisas que diferencia a gente dos bichinhos, né. Um bichinho não termina num dia estressante e chama o outro para comer uma ração diferente, para comemorar que está chegando sexta-feira, né. Uhum. Porque a nutrição para eles ela está só no âmbito, no aspecto biológico de sobrevivência. Para a gente que consegue ter uma coisa diferente da deles, que é a cultura, a gente tem rituais de cultura que são tão importantes quanto manter o nosso corpo vivo. Então, quando a gente está falando de saúde, a gente também está falando de cultura. Não é à toa que a gente se reúne ao em volta de um bolo, sempre um bolo doce, com uma vela acesa em volta de várias pessoas que a gente escolhe quem são essas pessoas, bate palma e canta uma música sempre. Não é por acaso que esse bolo não é um pedaço de carne ou que esse bolo não é uma fruta, é porque esse é um ritual da alimentação. Os rituais da alimentação eles são tão importantes quanto o tanto de nutrientes que a gente consome ou quanto a gente não consome. Muito, muito obrigado. Acho que esclareceu bastante, né, sobre vários aspectos, não só a questão da correlação e causalidade. Quem quiser te encontrar, como é que faz? Bom, eu tenho uma página no Instagram e também no Facebook. As duas, para me encontrar é nutricionista.cesar. E se alguém tiver interessado em algum atendimento ou supervisão, caso seja nutricionista, também pode entrar em contato comigo e a gente
conversa um pouquinho sobre isso. Se você curtiu esse vídeo, dá aqui o seu joinha, me acompanha no Instagram, que eu sou bastante ativa por lá. Se inscreve aqui no canal do YouTube e eu vejo você no próximo vídeo. Até lá!